pedacinho de queijo no fundo azul da louça antiga. Aqui o sol nasce mais cedo, mas só sai para trabalhar depois que o café sair. O grão que vem do fruto, que vem da flor, que vem da chuva, que o vento traz, fecunda o chão e as raízes sustentarão a nossa fé. Com as aspas da letra de música da banda Tataias Inflamáveis de Juiz de Fora, a gente começa mais um episódio do Janela Lateral, a sua pílula semanal de inspiração. Eu sou o Cláudio Carneiro e junto com a divíssima Milena Pedrosa, a gente vai abrir a janela para deixar a criatividade mineira entrar. E, na janela de hoje, ele que tem trato fino na fala e no paladar. É jornalista gastronômico premiado e há mais de 20 anos compartilha sua paixão pelo queijo em forma de conteúdo de altíssima qualidade. Em suas andanças, expedições, palestras, pesquisas e aulas, que por sinal são imperdíveis, segue firme para contar pra gente não só como comer queijo, com o que comer queijo, mas também principalmente sobre o saber fazer culinário, que faz parte da composição da história, economia e identidade mineira. Muito obrigado pela sua visita ao Janela Lateral, Eduardo Girão. Muito obrigado, estou muito feliz de estar aqui, Cláudio e Milena, vai ser um prazer conversar com vocês e com os ouvintes também. Maravilha, bora bater esse papo. E uma coisa, né, que eu acho que você ajuda, eu chamo Minas Gerais de planeta queijo, e eu acho que você ajudou a fermentar, né, esse planeta queijo maravilhoso que é Minas Gerais. Querido, você é jornalista de formação e você também tem uma pesquisa, né, para você trazer esse queijo na sua vida. Você trouxe também muita pesquisa que não deixa de ser jornalística também, né? Com de certeza. Pesquisa e tal. Aqui a gente sempre gosta de começar o programa pelo começo, que é entendendo um pouco da sua origem, como você chegou até agora, como que o queijo entra na sua história de repente, né? Você não tão de repente, porque você era jornalista da área, mas o que veio primeiro aí, né? Se você já tinha essa paixão pelo queijo, explica pra gente essa origem, porque a gente acha que essa origem tem tudo a ver. Geralmente todos os nossos convidados trazem essa origem e essa contemporaneidade juntos aí. Ó, pra puxar bem do início, né? A gastronomia sempre teve na minha história, né? Na minha vida, mas de uma forma muito, acho que já muito integrada, né? Tão integrada que a gente não sabe nem dizer quando começou, né? Porque lá em casa todo mundo sempre gostou de comer muito bem, né? Nossos pais, né, sempre levavam a mim e a minha irmã, hoje minha sócia, Denise, pra almoçar fora, comer, né? Quando a gente viajava, a gente ia num restaurante e tal. Então isso naturalmente fez parte da vida da gente, dos dois filhos, né? E depois cada um seguiu o seu rumo, né? Ela foi pra arquitetura, eu fui pro jornalismo. E aí lá na frente a gente acabou se encontrando e virou sócio da empresa Só Queijo Cura, né? E eu, obviamente, trouxe muito essa parte da gastronomia muito forte, porque eu me tornei jornalista, né, gastronômico. E o queijo veio durante essa caminhada, quando eu percebi que as pessoas gostavam muito de queijo e estavam começando a querer falar sobre queijo, mas ainda não tinham tanto conhecimento. Então misturavam, por exemplo, queijo Minas padrão com queijo Minas meia cura, com queijo Minas artesanal, com queijo Minas frescal. Então eu comecei a ver que tinha uma salada, né, rolando assim, e as pessoas precisavam de conhecimento para saber, né, discernir, entender. E quando a gente compreende melhor uma coisa, a gente passa a ter uma experiência melhor com aquilo, né? Passa a fruir, né, de uma maneira melhor aquilo que a gente tá consumindo, seja uma música, seja um livro, né, seja um prato, né, num restaurante, quando você tem aquele feedback, aquele pano de fundo, né, aquele contexto, você entende melhor, aí tudo passa a fazer mais sentido. Então, assim, a gastronomia sempre esteve presente, né, e o jornalismo, né, reafirmou isso em mim, né, uma coisa que já estava presente em mim. E o queijo veio nessa esteira aí de trazer informação de boa qualidade para as pessoas terem condição de entender sobre aquilo que é o patrimônio delas, né? Que faz parte do dia delas, né? Sim. Que independente se você está no norte, no sul, no leste, oeste, tem queijo sendo feito, vários tipos, né? E as pessoas não deveriam fazer tanta essa confusão como fazem, né? Então, acho que está aí o requerimento aí do jornalista para estar presente e ajudar um pouco a explicar, né, para as pessoas entenderem. E até a nossa identidade, como no queijo tem muita nossa identidade de Minas, quando a gente, né, entende melhor a nossa identidade, a gente se reconhece também melhor, né, enquanto sociedade. Eu acho que o queijo tem uma tradução de Minas Gerais muito bonita, demais, né? Sim. E aí, falando de origem mesmo, né, a gente tem um histórico de mais de 300 anos de relação com queijo em Minas, pode ser? Por aí. Por aí? 300 e alguma coisa? Sim.
E aí, dando uns 50 passos para trás, eu queria entender um pouco para você contar pra gente qual que é a nossa história do ser humano com o queijo mesmo. De onde que isso surgiu, que região, como é que isso se deu, assim? Que eu fiquei sabendo que é de um acaso, né? Tem a história do acaso. Você deve ter visto a história da uma bolsa que era um estômago, né, de animal, né? Clássica, e que ali dentro tinham enzimas, né, que coagularam o leite, né? Conta-se essa história. Mas isso é muito difícil de verificar, né, se isso é realmente verdadeiro, que é uma coisa muito antiga, não tem vestígio mais disso, né? Mas a gente tem registros muito antigos, assim, de produção de queijo, né, no norte da África, na Europa também, né? Então, na região da Europa Central, assim, tem registros antigos de produção de queijo. A Ásia Central tem também. Oriente Médio. Então, a gente tem provas, tem evidências, né, espalhadas. Assim, é muito difícil rastrear isso, né? Mas, assim, pode ser que isso tenha surgido acidentalmente mesmo, porque é muito comum quando você não compreende o processo, você seja surpreendido por um fato, né? E aí, à medida que você vai investigando, você vai descobrindo, né? Então, a fermentação, ali, né? Coagulação, né? São processos que em algum momento a gente não sabia, a gente descobriu estranhando alguma coisa, né? Então, como é que eu botei uma coisa líquida e de repente isso virou um gel, né, o que viria a ser a coalhada, né? Como é que isso modificou lá dentro? As pessoas vão procurar a resposta, né? Porque está em contato com isso, que tem aquilo, né? Então, provando, não morrendo, né? Provando e não morrendo, né? Então pode ser realmente tenha surgido assim, não dá para afirmar, né? Mas fica difícil de... Mas foi em algum lugar do velho mundo, né? Que isso surgiu, porque tudo que tem, né, de conhecimento de queijo partiu dali, né? Mais próximo do nosso tempo, isso foi melhor estruturado, desenvolvido, entendido, estudado ali na Europa, né? Mais do que na África, mais do que na Ásia, né? Então, a partir dali, esse conhecimento mais consolidado viajou para o Novo Mundo, né? Então, foi para a América do Norte, foi para a América Central, América do Sul e depois, por fim, na Oceania, né? Hoje se faz queijo, né, em tudo quanto é lugar, né? Então, cada território, né, do Novo Mundo com influências diretas dos povos que colonizaram, né? Então, aqui a gente tem, não vou falar de Minas, né? A gente tem pelo menos 5 culturas, né, que influenciaram a produção de queijos. Os portugueses, sem sombra de dúvida, principalmente. Essa matriz europeia, assim, que você fala, né? Legal. Os portugueses, os italianos, os holandeses, os franceses e os holandeses. Falei de todos, sim, né? Portugueses, holandeses, italianos, franceses e... Gente... Portugueses, não. Quem sobrou aí? Não, portugueses, italianos, holandeses, franceses e os... Gente... Alemães? Não, são 5. Dinamarquesa aí. Muito obrigado. Temos a universitária Denise, maravilhosa. Denise, irmã, sócia, backup também. E o que é só nosso, assim? Como é que a gente se descola um pouco dessa tradição e se entende como uma mineridade nessa produção? Essa assinatura, né? Assim, começar com A é bom, né? Uai, é bem mineiro. Mas porque são influências, né? São povos, né, que vieram para cá e ou começaram a viver nesse território ou vieram trabalhar, né, mais recentemente, né, caso dos dinamarqueses, dos holandeses, né, que vieram implantar, né, fábricas ou desenvolver receitas. Isso a gente está falando mais recente, né? Influenciaram também franceses em visitas técnicas, vão influenciando o modo de maturar, né? De consumir também. Então a gente tem vários tipos de influência ao longo desses 3 séculos, né? Como a gente falou aqui. Então, assim, o que é mesmo nosso, né? Às vezes a gente mistura um pouco esses conceitos, né? Porque veio de fora, não é nosso. Mas, na verdade, vem de fora, aqui se transforma, tem uma interpretação, né? Tem uma mistura, né, de influência. Então, a gente tem coisas que realmente são nossas, né? O queijo Minas artesanal é um queijo nosso, não tem em outro lugar, né? Queijo de coalho no Nordeste, né? Saindo de Minas, né? Também é um queijo brasileiro, né? E tem na minha opinião, acho que o grande queijo do Brasil, que tem formas, né, diferentes no território, de uma forma muito ampla, inclusive, que é o requeijão, né? O requeijão de barra é um produto sensacional, delicioso, popular, embora seja caro de ser produzido, as pessoas esquecem disso. É caro? É caro, porque ele é leite e você ainda tem que adicionar creme de leite nele. Tá. Além do sal, né?
Então você tem um produto muito caro, que tem uma origem popular, né? E ainda hoje não é visto como um queijo brasileiro, muitas vezes. Assim, como não é levado a sério, né? Como deveria, né? Como deveria ser levado, né? E nem é aproveitado como deveria ser aproveitado um grande queijo, como ele de fato é, né? E a gente percebe que, assim, esse modo de fazer do requeijão, ele aparece, vamos dizer, do Pará até a Serra do Mar, ali, até o interior de São Paulo, passando pelo Nordeste, passando por Minas Gerais, né? E vai ganhando esse modo de fazer, ele ganha características um pouco diferentes de um lugar para o outro e vai ganhando outros nomes, né? Então ali no Pará, na Ilha do Marajó, ele é o queijo tipo creme, né? O queijo de búfalo, o queijo do Marajó, tipo creme, por exemplo. Ali ele tem um modo de fazer com suas peculiaridades, mas que tecnicamente é muito parecido, né? No Nordeste você tem o queijo de manteiga. Queijo de manteiga? Queijo de manteiga. Queijo de manteiga. Esse é o nome, Esse é novo pra mim. Que é feito em alguns estados, né? O Rio Grande do Norte é um grande produtor, mas outros estados também fazem. Chegando na Bahia, você já tem o requeijão como eles chamam lá, requeijão do norte, o requeijão do sertão, que lembra o nosso requeijão moreno, que também é comum em Goiás. Em Goiás também se faz requeijão moreno. Olha, e aqui em Minas a gente faz o requeijão, em São Paulo, né? Em Minas e São Paulo faz o requeijão branco, né? Ou de raspa, né? Também se faz. Então, assim, é um modo de fazer que ele descreve um caminho, né, muito longo ali, vamos dizer, da Amazônia até o Sudeste, a ponta do Sudeste, né? Com modos de fazer um pouco diferentes. Para mim, o grande queijo brasileiro, em Minas, tem pelo menos umas 3 expressões diferentes, né? Tem o requeijão branco, tem o com raspa e tem o moreno, que é feito com creme frito, né? Como se diz na região. Frito. Você frita o creme de leite, ele vira uma manteiga marrom. Jesus Cristo do Você céu. Mistura na massa e dá o ponto, ele vira um queijo. Almoço e sobremesa ao mesmo tempo, né? Agora, engraçado, eu fui a Araçuaí uma vez, Girão, e comi um doce de requeijão. Eles fazem... Eu nunca mais achei isso na vida para comprar uma coisa deliciosa. Eles fazem o requeijão em bolinha e ele tipo em calda. Não, é um calda do requeijão? Calda de alguma coisa que a gente nunca vai saber que é. Exatamente, mas deve ser calda com açúcar mesmo, tá? Mas é uma coisa, é uma coisa que eu nunca vi, as particularidades de Minas Gerais, né? Olha não, isso. é um ingrediente incrível, tem um sabor assim único e que não é tão notado quanto deveria. Inclusive, mandar um abraço pra Ju Duarte, do Cozinha Santo Antônio, que na semana passada serviu um prato num evento que eu comi, né? Gostei muito e elogiei. Falei, pô, legal, você tá usando o requeijão moreno e tá dando uma... E ela tem uma linha de pesquisa muito legal da cozinha. A Ju é historiadora e tal. Então, mostrou o valor do ingrediente ali no prato. Foi muito legal. Que nada mais é que a criatividade, né? Exatamente. Agora aqui, Girão, assim... A gente conta, assim, né? Cada região, você estava falando aí do Brasil todo e aqui em Minas Gerais também, cada região conta um pouquinho, tem suas particularidades, suas histórias. Conta pra gente um pouquinho, assim, uns modos não óbvios de comer queijo, né? Assim, porque a gente viu, né, que tem, por exemplo, o pessoal lá de Alagoas que come o queijo escondido debaixo do feijão, né? Eu nunca vi isso, vou provar, viu? Vocês andaram no Instagram. A gente tem um detetive chamado Cláudio. Ele é mais detetive do que eu. E aí a gente queria entender um pouquinho como que isso tem, né? Assim, o que mais de estranho tem do queijo, né? Como mais as pessoas... Tem mais alguma coisa além dessa? Porque queijo debaixo do feijão Você anda estranho muito e maravilhoso. Né? Acaba contando um pouco até da forma como as pessoas vivem, né? O que tem disponível na região, como é que elas... como é que funciona a economia local ali? O que você tem para trazer nessas andanças? Porque essas coisas a gente verifica muito em casa de produtor, né? Então, ali onde tem uma disponibilidade constante, né, do produto, né? Embora seja feito para vender, né? Naturalmente se consome uma pequena parte daquilo ou outras coisas derivadas, né, do queijo ali. Então, lá em Alagoas, de fato, aconteceu isso, né? Eu tava num produtor... Perdão. E aí... que tinha um criatório de truta, né, também. Aí teve arroz, feijão, salada, truta, um pedacinho de queijo ali enfiado. Truta, feijão e queijo, assim. Ficou bom? Não, ficou diferente, né? Diplomático. Porque, assim, as coisas são, pra quem não é de lá, causa um pouco de estranheza, né? Então, assim, peixe com queijo é um negócio que de vez em quando dá um curto, né? Às vezes.
Embora a gente já tenha provado que camarão com requeijão dá certo, né? Ninguém acha ruim, né? Não. Talvez eles achem, né? Mas é curioso ver isso. O requeijão moreno também é um negócio engraçado, né? Porque a gente gosta de cortar ele em cubinhos pequenininhos, né? E combinar com cervejas, com cafés, com vinhos, né? E a gente corta ele quadradinho assim pra lembrar como se fosse um caramelo, né? Porque ele tem essa nota meio caramelizada do açúcar do leite, né? Então isso faz um link cerebral pra você perceber uma determinada característica. Coisa, né? Se você cortar numa fatia fina, não fica tão evidente visualmente e impacta a sua percepção. Mas no norte de Minas, no Mucuri, né? No Jequitinhonha, são regiões onde se faz o requeijão moreno, eles colocam o requeijão na frigideira, né? E fritam o requeijão com açúcar. Nossa. E comem com café. Então eles, quando ouvem a gente falando assim, a gente tá fazendo uma degustação, né? Fomos numa importadora, fizemos uma degustação, então eles ficam ouvindo aquilo, tipo assim, por que esse produto tá ali, né? Porque talvez na cabeça deles deveria estar ali, assim, um gorgonzola, um brie, um parmesão, mas não, esse é um grande ingrediente, é nosso. Ele tem um sabor único no mundo e a gente tá fazendo nada mais do que reconhecer a grandeza que ele tem, né? E mostrar isso pra cada vez mais pessoas. Nada contra os queijos europeus, mas tá na hora da gente falar da gente. Os nossos são bons demais, né? A gente tem que atribuir valor, né? E aí é bom a gente lembrar, né? Que nem à toa que a gente tá concorrendo, né? A candidatura aí dos modos de fazer o queijo de Minas artesanal de 10 regiões como patrimônio imaterial do mundo pela Unesco, né? A gente já é do estado, já é do Brasil reconhecido Minas Gerais e agora do mundo. É aí um pouco desse lugar, né? Quando a gente fala de patrimônio, a gente tá falando da história e do que hoje representa pra gente, né? E como a gente tem que proteger e salvaguardar. Eu acho que é muito do que você faz, né? Com certeza. Dessa história, de trazer essa relação e esse conhecimento pra gente poder, né, dar valor e também proteger cada vez mais. E sempre mostrar que tem gente por trás, né? Porque uma coisa só é comida se tem gente, né? Porque a comida a comida é cultura porque existe gente, né? Existe uma pessoa que atribui um uso, um valor, uma história, né? Aquele produto, aquilo vira comida. Aí comida depende do olhar humano, pessoa, né? Então o queijo é alimento, o queijo é cultura, né? Porque existem pessoas que têm suas histórias, os seus territórios, os seus saberes, o saber fazer de cada um, né? E por isso o queijo é não existe comida sem gente, queijo é isso. A gente até fala às vezes, porque assim, existe o termo economia criativa, né? E eu costumo falar, né? Salve José Júnior que me ensinou isso, que é um querido que eu tenho. A gente acaba falando economia da criatividade para ter essa referência da pessoa, né? Porque como que é a pessoa que faz as coisas serem criativas, esse modo de fazer foi feito a partir das pessoas, né? Então, isso é muito importante naquele a gente momento, naquele ponto do território. Exatamente. E Minas tem muito isso, né? Porque você tem pessoas que fazem requeijão moreno num lugar, tem o queijo de Alagoa e o mantiqueiro de Minas, né? Que já é uma outra receita no sul. Sim. Aí você tem uma grande mancha de gente fazendo Minas artesanal, embora em outros lugares também, né? Mas tem esse pessoal desde o Triângulo, né, até a Canastra. Aí depois pula um pouquinho, tem Serra de Bitipoca. Aí hoje já tem Diamantina lá pra cima. Então já vai começando a notar outros bolsões, né, de gente fazendo queijo Minas artesanal. Tem a cabacinha, que é um queijo muito ligado ao fazer manual, né, também, porque não tem forma, né, para aquilo. As pessoas modelam a massa na mão, né. Que lembra muito essa tradição ali do Jequitinhonha de artesanato, né, também, né, de fazer manual, né, de manualidade, né. Então tem expressões muito lindas, assim, muito diversas em Minas que a gente deve falar e mostrar cada vez mais, né? Você tem uma forma de catalogar isso que é muito bonita. Você fez uma parceria com o pessoal do Arado, né, com o Matuto e com o Viela, né, sobre aquele mapa de Minas. Sim, a gente fez um mapa muito bonito. Né? Muito legal. Que tá precisando já de uma atualização, a gente vai cuidar disso em breve. Isso é bom, importante. Mas foi um trabalho muito legal, sim, que foi feito com eles. E é isso, é um pouco desse resgate mesmo, de mostrar, né, as regiões, as produções, sim. Isso é muito importante, sistematização do saber fazer, né, que passa pelo território também, assim, né? Sim. E me conta um pouquinho, João, assim, o que você entende hoje que são esses desafios, né? Assim, porque a gente falou aí do patrimônio, das pessoas. O que você acha que são os desafios que a gente enfrenta hoje nessa questão do queijo em Minas, né? Assim, do mercado, do mercado, né? Enfim, do produtor. Tem a questão sanitária que a gente estava falando antes em off.
que você acha que hoje a gente precisa cada vez mais? Porque eu acho que esse resgate da história, eu ainda acho que ainda a gente precisa mais ainda saber da nossa história. Mas o que você percebe, assim, que hoje também é uma bandeira que você carrega aí, né? Como jornalista, né, eu acho que, até sem querer puxar a sardinha para minha brasa, mas puxando, né, eu acho que, assim, informação e divulgação são coisas cada vez mais importantes para a gente poder, né, investir e oferecer isso para as pessoas, porque elas ainda são muito carentes, né, não basta existir eu fazendo um trabalho, aí o outro fazendo, tem que ter mais gente ainda fazendo isso, né? Para poder ter mais informação circulando, mais esclarecimento, mais divulgação, mais publicações, mais estudo, para que as pessoas conheçam melhor esses produtos e passem a dar valor a eles. A gente só valoriza aquilo que a gente entende. Sim. Né? Porque, do contrário, a coisa não funciona. Então, para você poder pagar mais por um produto, você precisa conhecer, né? Para você poder correr atrás de um produto que não é muito fácil de obter muitas vezes, você precisa conhecer, porque hoje é isso, né? Logística, por exemplo, é um negócio que pega muito, entendeu? Minas Gerais é muito grande, É muito grande, ainda que o produto possa ficar com um consumo mais regionalizado, ele tem uma dificuldade imensa de sair do lugar onde ele é produzido, né? Sim. Então a gente, por exemplo, quando vai trabalhar com produtos do norte de Minas, do Jequitinhonha e tal, a gente fica publicando, as pessoas acham divertido, né? De ver assim, acordei de madrugada para pegar o queijo lá no Barro Preto. Na hora, não é com eles, né? Passou o ônibus lá, eu tinha que estar lá na hora, tava escuro e tal, não tinha ninguém na rua. É porque é assim. É assim. Não tem uma malha logística. Assim, né? Assim, tem adequada, uma pessoa, se né? você quiser, uma pessoa que vai e volta de carro vai te cobrar uma fortuna, né? Pra buscar o queijo, né? Então, assim, é tudo muito difícil ainda. Então, assim, divulgação, logística, legislação, sim, com certeza. Não é a minha área, né? Não vou ficar falando aqui sobre aspectos técnicos, porque eu não sou, né, dessa área sanitária, né, de fiscalização. Mas a gente percebe que, sim, existe eu posso falar tranquilamente, existe uma conveniência em barrar ou dificultar as coisas para quem é produtor de queijo artesanal, de leite cru, porque o mundo do leite cru é um mundo muito mais difícil de controlar. Entendeu? Então é muito mais fácil você dizer para as pessoas que aquilo não pode ser feito. Você tem que pasteurizar para botar o fermento controlado que é vendido pela empresa tal, que você já sabe o que vai dar e é fácil de você verificar se aquilo foi feito daquele jeito. Se aparecer uma mancha, a gente já sabe o defeito, então tá mais fácil de tirar aquele produto de circulação. É tudo muito fácil. Então, assim, legislar com o artesanal, com o pequeno, muito mais complexo, muito difícil. Então a gente precisa de pessoas que tenham esse olhar mais... não é benevolente, não, porque o queijo não precisa de compaixão, não precisa de dó. O queijo é muito forte. Assim, mas ele precisa de pessoas que respeitem e que queiram ver mesmo, aquilo né? dar certo. Eu vejo muito são as associações, as organizações da sociedade civil como importantes nesse processo, né? A gente tem a Miqueijo, a gente tem a Procan, né, da Canaça. Acho que essas associações, elas são muito importantes também nesse processo, né? O associativismo é um negócio, né? Cooperativismo é uma coisa muito importante, porque para você ter demanda, quando você tem questões, né? Você precisa ter representação para poder ir aos órgãos, né, e batalhar por aquilo que você precisa. Distribuição, né? O café tem isso muito forte. A gente percebe como a gente consegue, né, essa distribuição do café muito melhor do que o queijo hoje em dia, né? Então, eu acho que essa organização, eu sempre penso sobre isso, como é importante a sociedade civil estar organizada para a gente conseguir, né, fazer essas coisas. Não, com certeza. Mas muito mostrar para as pessoas que o que é nosso tem muito valor. Não é ser uma coisa boba, assim, de falar, não, é um ufanismo, assim, não é isso. Não é. Não. É porque o Estado é rico, é diverso, as coisas são muito boas, tem qualidade, tem lastro histórico, cultural. É muito legal. A gente deve curtir, prestigiar, divulgar, porque é bom e é nosso. Se a gente não fizer isso, não há quem vá fazer isso. A gente tem que carregar nossa bandeira, né? Porque é bom. Eu não vou deixar de comer um queijo importado, porque eu agora gosto muito de queijo mineiro, vamos dizer assim, entre aspas, não é sobre isso, né? São coisas diferentes, né? E aí, desculpa, vai lá, Cláudio. Não é aquela dizer. Vai embora aqui. Pode ir. Só pra gente te aproveitar aqui com a gente, num tweet, se você conseguir contar pra gente o que é o projeto Só Queijo Cura. Ai, que nome lindo, né, gente? Olha isso. O queijo te curou? Não, só queijo cura? Eu já estava curado.
Adorei. Curado e macerado. Eu só passei a oferecer a cura. Adorei. Fala um pouquinho Conta desse pra projeto gente aí. lindo, né? O Só Queijo Cura é uma empresa, né? Começou com uma ideia, né? E hoje ele é uma empresa constituída por mim e pela Denise, minha irmã. Então, nós dois somos as pessoas à frente dessa empresa que trabalha com queijo, comunicação, eventos e consultoria. Uhum. Né? Então, onde a gente precisa de entender mais sobre queijo, dar informação, treinar para as pessoas trabalharem com queijo melhor, impactar pessoas e fazer com que os valores do queijo apareçam e bem em determinados ambientes, né? Então, às vezes, assim, a gente está impactando pessoas numa degustação. Assim como a que você foi anos atrás, né? Marcou. Milena também já foi. É. Ou fazer com que esses valores que pertencem ao mundo do queijo sejam percebidos num ambiente, às vezes, corporativo, né? Como tantas vezes a gente já fez para empresas, instituições, né? Que vão fazer uma experiência com queijo e querem transpassar... querem mostrar algum valor que é ligado ao queijo, né? O artesanal, o cultural, o gastronômico, né? Ou transmitir algum valor de mineiridade, alguma coisa. Então, assim, onde precisa de gerar e mostrar valor com Onde queijo... tem assunto, vocês estão ali, A né? gente está ali. Basicamente. Como a gente brinca, da porteira para fora. Da porteira para dentro tem vários profissionais que não são jornalistas que já estão cuidando do queijo muito bem, né? Então, da porteira para fora, a gente faz. Maravilhoso. É uma grande cadeia. Da porteira para fora também é muito importante, né? Coisa para gerenciar, para falar, né? E dependendo do caminho, não chega, né? É isso aí. É o trabalho de uma vida mesmo, né? De várias vidas, né? E aí, falando em sabedoria de vida, né? O Janela Lateral busca muito investigar essas sabedorias, o que você traz de casa, né? O que você leva para sua vida. Tem uma frasezinha preparada pra gente aí? De mineiro, ou de não, de queijo. Vale tudo. Tem uma frase que eu sempre escutava muito, que é... Essas frases de internet, assim, eu já não lembro mais de quem é exatamente. Que, assim, não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez, né? Essa é uma frase, assim... Um clássico, né? Um clássico, não por acaso, porque ela é um negócio muito bom, né? Se você fica imaginando, olhando, falando, nossa, eu não vou dar conta e tal. Ou então, assim, não preciso fazer isso, eu fui lá e fiz, né? Fala, nossa, mas era muito difícil. Não sei, mas eu fui lá e fiz. Isso me lembra muito, né, o meu querido pai, que sempre falava pra gente, vambora. Só faz acontecer, né? Bora. Sensacional. Sensacional. Sempre falava isso, a gente brincava que ele tinha o couro muito grosso, né? Porque ele trabalhava muito forte e sempre influenciava a gente, né? Então é isso, né? Vambora. Vamos fazer. E lindo, né? Essa bandeira do Só Queijo Cura, porque é isso, foi, né? Acho que vocês romperam aí, né? Várias coisas e trouxeram da porteira pra fora essa linda história, né? Do queijo. Da porteira pra fora, a porteira pra dentro. Exatamente, a porteira pra dentro. A gente acredita muito nesse olhar, assim, sobre o queijo, que não é o olhar do comerciante, não é o olhar do legislador, do técnico, né? É o olhar de um jornalista que tem, vamos, modéstia à parte, uma mirada mais ampla, né? E que não tem um interesse específico em mostrar essa ou aquela região, esse ou aquele produtor e tal. Então a gente tem um olhar mais amplo. Isso promove, mesmo, né? O queijo de diversas formas. A gente acha que vocês isso fazem isso. Faz parte da missão do jornalismo, né? Essa coisa de ouvir os dois lados, né? Não querer convencer, mas formar opinião no sentido de dar acesso às informações para a pessoa, né? Entender e formar o seu juízo ali. Então, isso norteia muito as atividades da empresa e por isso que eu acho que a gente se mantém, né, felizmente, consegue se manter, né, relevante no mercado, porque a gente é fiel a esses princípios assim, né, que são, a gente pode dizer assim, editoriais, curatoriais, né, assim, de ter esse cuidado com a informação, isso faz a diferença. É isso que o quejo precisa também. Viva o planeta queijo. Eduardo, eu falei que passava rápido, passou, né? Passou. Vamos pro segundo bloco. Vem aí, corte a propaganda, né? Mas obrigado mais uma vez pela sua visita. Muito Foi, obrigado. Assim, uma condensação de história, cultura e uma mensagem muito bonita que você passou pra gente. Obrigado. Volte mais vezes. Eu que agradeço pelo convite. Espero que a gente tenha deixado uma sementinha para consumir melhor o nosso queijo aí. Com certeza. Com história e com muita vontade, né? Com muita cultura. Obrigado. Volta mais. Obrigado. A gente faz o segundo bloco depois, viu?